Agora sim. Graças a paz, igreja, povo de Deus, é o pastor Sérgio. Vou mandar um abraço especial a cada um dos nossos irmãos e dizer, irmãos, estamos aqui ainda com as portas fechadas, mas em nome de Jesus já nós vamos estar abrindo o templo para cultuarmos a Deus, adorar esse Deus maravilhoso. E louvamos a Deus porque nós temos algumas respostas bem positivas quanto à contaminação com esses vírus. Vemos que no Brasil não está se estendendo igual em outros países. E louvamos a Deus por isso. Vamos continuar orando, clamando a esse Deus, porque nós temos certeza que Deus vai nos proteger. Como eu disse hoje no áudio para a igreja, como de Deus em oração, não vai chegar, como o pessoal assustou nisso para nós, em nome de Jesus. Então nós temos que crer e confiar. Então, amados, em breve nós estaremos então com as portas abertas do templo. Eu sei que vocês já estão com saudade, o desejo de estar aqui cantando, ministério de louvor, todo mundo junto, unidos, e que isso sirva para a gente voltar mais forte, com mais energia, com mais vontade, e que nós possamos fazer a obra do Senhor também em casa. As mensagens do YouTube, as mensagens no Facebook que nós estamos passando aí, envie para os seus amigos, envie para os seus parentes, convoca, pede eles para estarem assistindo em casa, cobram deles e coloca. Nós colocamos um desafio também para a igreja, cada irmão está orando para uma outra família, então cada irmão esteja escolhendo uma família para estar orando. Então vamos colocar todas as nossas famílias em oração e coloca uma pessoa também que você não conhece, que você conhece, que não faz parte da igreja, uma família inteira. Eu sei que alguns falam assim, pastor, eu estou orando por todo mundo, glória a Deus por isso, mas quero que você coloque, além disso, uma família específica. Aí você vai orar mesmo, para valer, por ela 2, 3 vezes por dia. Em todas as suas orações você vai estar lembrando dessa pessoa. Então, amados, nós estaremos repetindo nesta noite um tema que eu já trouxe para a igreja uma vez, que foi um tema de um retiro espiritual que nós tivemos aí há cerca de uns 4 anos atrás, onde eu trouxe uma das palestras, e é o tema Tem a Mente Renovada. Na divisa lá, um tema lá em Romanos 12, de 1 a 2. E é interessante nós, nesse momento em que o mundo está aí em pânico, muitas pessoas chorando, muitas pessoas amedrontadas, pessoas lutando, mas entendendo que o nosso Deus é maior do que todos esses problemas, todos os vírus, e nós sabemos que os maiores problemas que nós enfrentamos com o vírus não é esse que está por aí agora, amedrontando. O coronavírus, na verdade, ele não tem matado, destruído, tem levado tanto sofrimento igual a AIDS e outros vírus que já estão há muitos e muitos anos aí, fazendo vítima todos os anos. E a gente vê como a dengue, como eu vi um doutor dizendo que a dengue mata cerca de 50 pessoas em média no dia, então é muita gente morrendo só de dengue e outras gripes. Então nós sabemos que é muito alto, muitas pessoas que perdem sua vida com outros tipos de vírus. É claro que nós temos que tomar toda a preocupação, toda a precaução, todo o cuidado. Os nossos velhinhos continuam lá casa, fechados, que vão trabalhar, vai estar sendo aberta a maioria dos comércios segunda-feira. Você vai para o trabalho sim, você precisa trabalhar, como eu disse, nós temos um período da colheita do café, nós temos um período que nós temos que voltar ao trabalho, mas com todo cuidado, com máscara. Sempre que você vê alguém que vem transportadora, caminhão de fora, as pessoas vierem e exigem do seu patrão, das pessoas, para que as pessoas desçam com máscara, para que não venha trazer esse vírus para dentro do município, que até agora, graças ao nosso Pai Celestial, continua sem aparecer nenhum caso. Significa que nós podemos ainda andar com segurança se não aparecer esse vírus, que já passou-se de 15 dias desde o primeiro alarde. Então significa que não está tendo dentro do município. Então isso é muito bom para nós. Então deixa de olho, atento aí à Secretaria de Saúde e todas as informações. Então o tema tenha a sua mente renovada. A divisa, o tema está lá em Romanos 12, de 1 a 2. Eu quero passar para vocês esse tema, esse estudo, e vamos tentar ser breve, para que a mensagem não fique tão extensa, para que você possa ouvir, mandar para os seus amigos e para as pessoas. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, cerca de 4 anos atrás, eu trouxe esse estudo no retiro, ainda na região de Jaru, onde nós temos um acampamento, e foi um tema maravilhoso, né? Foi passado aí da Convenção Batista Brasileira, foi da nossa convenção, e usamos esse tema para trazer, né, uns assuntos interessantes para o retiro espiritual naquele tempo, naquela época. E nós sabemos que hoje também nós temos que estar preparados e temos que estar preocupados com a renovação da nossa mente. Então, ter a mente renovada significa deixar Deus entrar, deixar o Espírito Santo fazer uma limpeza total dessa mente, para que a gente possa viver segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. Então, uma mente renovada. Então, nós entendemos que tanto a psicanálise como a psicologia ensina que uma criança começa a aprender o bom ou ruim ainda quando está na geração, está no útero da mãe, na formação. Então as crianças já começam a ouvir o pai, a criança já começa a ouvir o irmãozinho, o latido do cachorro, as crianças já começam a entender isso quando elas estão no desenvolvimento ainda do útero da mãe. Quando ela nasce, ela conhece a mãe pelo calor, conhece a mãe pela voz, né? Ela conhece a mãe pelo cheiro. Então as crianças, né, os bebezinhos, eles sabem quando está no colo da mãe ou quando não está, já no momento que nasce. Então já é algo que já aprende, né, dentro da sua formação. Então com certeza também ouve, conhece a voz do irmãozinho, conhece a voz do pai, já sabe que as pessoas que aproximam conseguem ter mais segurança quando ouve a voz daquelas pessoas em que esteve sempre perto dela, mesmo no tempo da gestação da mãe, quando ela estava no embrião, crescendo no útero da mãe. Então é interessante entender sobre isso, e nós entendemos então que se uma criança ela aprende ainda no útero da mãe, então ela já pode nascer sabendo, né, de também coisa errada. Por isso que tem esse intuito, a criança já nasce e já vem o ciúme, já vem a inveja, já vem a ser possessivo, ter as coisas só para si. Então já é algo que já nasce uma criança, não é porque ela quer, porque já vem de herança de pai, já vem o ensinamento da sua formação. E nós entendemos que uma criança, nos seus primeiros 7 anos, então a sua personalidade praticamente ela já é preparada para o futuro nos primeiros 7 anos. Então é interessante que nós, os pais, a igreja, o povo de Deus, que você possa ensinar as suas crianças, os filhos a andar nos caminhos do Senhor, desde que está na geração do seu útero, desde quando, né, está ainda para nascer, porque nós sabemos que ele vai aprender o caminho de Cristo. Dentro dessa formação, dentro, né, da formação da personalidade, com certeza ela vai entender que Jesus é o único caminho e jamais vai esquecer se você ensinou ela nesse período. Então é interessante, pai, interessante, mãe, a gente dedicar e ensinar isso para os nossos filhos. E nós entendemos que as crianças, elas têm algo, né? Elas conseguem trazer coisas boas e ruins lá do início da vida, da sua infância, que pode trazer coisas boas para o seu futuro, ajudar nas suas, né, decisões no futuro, como pode atrapalhar com problemas, né, psicológico, emocional, que possa trazer, como se diz, sofrimento para o futuro. Muitas crianças, muitas pessoas se tornam pessoas tímidas, pessoas que querem viver sozinho, pessoas, como se diz, que não conseguem compartilhar muito, porque na verdade na formação dela desde o início aconteceu assim. Então são coisas para atrapalhar o amanhã. E também o pecado faz isso na vida das pessoas, leva a pessoa ao distanciamento um do outro, cada um erro, da falha, faz a pessoa sentir, como diz, ficar excluído, né, da sociedade, porque acredita que ele é um pecador, que é uma pessoa diferente, porque o conceito religioso leva a isso, muitas vezes pessoas. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que independente da situação, independente do pecado, independente daquilo que cometeu, Jesus é capaz de renovar as nossas mentes. Jesus é capaz de mudar a nossa mente. Então é interessante nós
nos derramar diante de Jesus e pedir a Ele para mudar tudo isso. Então, isso é importante, nós estarmos alertando e ensinando os nossos filhos. Então, nós temos algumas experiências como psicanalista, às vezes atendendo algumas pessoas, então temos algumas experiências. É interessante me passar uma experiência para vocês, né, sobre a mente, o que a mente faz na vida da pessoa. Um certo dia eu encontrei uma senhora, né, que veio conversar comigo. Então isso já faz alguns anos, e essa pessoa tinha um problema muito sério, ela passava um problema muito sério, e essa pessoa já tinha 50 e poucos anos de idade e a vida inteira viveu em sofrimento, e passou por psicólogo, passou por neurologista, passou por psiquiatra, tomou um medicamento a vida inteira, pesados, né? Para poder dormir, não conseguia dormir, não tinha paz, não tinha alegria. E um certo dia ela chegou, quando veio conversar comigo, ela confiou, louva a Deus que confiou, isso é para um bom tempo, mas ela confiou e colocou diante de mim e falou assim: olha, eu tenho um problema sério. E quando eu fui entrar no assunto com ela, ela confiou, ela começou a abrir o coração e disse que era um problema que ela tinha na infância, com assédio, coisa assim, dentro da família. Então, com isso, ela cresceu com esse pensamento, com esses problemas, isso veio agravar no seu futuro, no seu relacionamento conjugal, teve todas as dificuldades, e ela só conseguiu ter a libertação depois que a gente conseguiu conversar, e ela procurou essa pessoa que era da família, que amava, que teve esses momentos, que também era uma criança na época, e na conversa se perdoaram, resolveram, e hoje ela teve a libertação. Hoje ela vive, né, testemunhando, feliz e alegre, acabou, não precisou mais dos medicamentos, porque ela conseguiu uma libertação. Então as pessoas conseguem se prender no seu passado, como se diz, alguma coisa que traga um sofrimento que está na mente, que não sai, porque a pessoa não confessa, não conversa, não abre o seu coração. E é interessante, como o apóstolo Paulo escreveu: rogo para os irmãos que pela compaixão de Deus que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, quer dizer, nós temos que ofertar um culto, né, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e para isso a gente então tem que libertar desse tipo de coisa, todo o pecado, toda a ira, todo, né, o remorso, todo o rancor, perdoar as pessoas. E consegue perdoar se a gente procurar essas pessoas e colocar no diante dela. E o versículo 2: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos também conformar com esse mundo, com as coisas desse mundo. Nós devemos estar vivendo segundo a vontade de Deus. Então, para nós termos a mente renovada, vou rapidinho aqui em alguns pontos. O primeiro passo não devemos, primeiramente, conformar com as coisas desse mundo. Para que nós possamos ter a nossa mente renovada, o primeiro passo é não conformar com as coisas desse mundo. Muitas pessoas acham que ter dinheiro, ter um bom carro, uma boa empresa, ou ter um doutorado, fama, ter uma boa aparência, ele consegue, isso é tudo que ele necessita nessa vida aqui. Mas não é. Muitas pessoas estão, na verdade, buscando o prazer, preocupado só com o tempo de vida que ele está vivendo aqui na terra. Mas nós não devemos estar conformados com esse mundo. Nós temos que entender que em Deus nós temos muito mais do que isso. Isso aqui é passageiro para nós. Não conforme com as coisas do mundo, não conforme com as desgraças, não conforme com toda a tristeza e pecado que existe por aí. Nós temos que ser diferentes, renovar as nossas mentes, nos preparar para uma eternidade, porque não é só esse período do mundo que vamos viver. Estudando a palavra de Deus, chegamos então à conclusão que Jesus deseja ver a sua igreja desligada do mundo e ligada a Ele. No entendimento da palavra de Deus, nós entendemos isso, que Deus quer que nós ligamos as coisas aqui da terra e ligamos a Ele. Veja que Jesus diz na parábola em Lucas 12, 16, 21. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrozava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Direi isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito
em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado, para que será? Assim é aquele que para si ajuda o tesouro, não é rico para com Deus. Então não é para esse mundo que nós devemos depositar toda a nossa força, nosso esforço. Nós devemos preocupar primeiramente com as coisas de Deus. Não conformeis com esse mundo e depositar aquilo que é do alto. Amado, a nossa terra, a nossa morada como crente não é Alta Floresta, nem Rolim de Moura, ou São Paulo, Rio de Janeiro. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa cidade real é a Nova Jerusalém, e a nossa pátria é o céu com Deus. Porque você pertence a Deus. O seu presidente não é o Bolsonaro, o seu presidente real não é o Lula, nem foi a Dilma, nem o Temer, nem outros governadores. Na verdade, quem lidera a sua vida primeiramente se chama Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, porque primeiramente você é de Deus. Então, por que você deve estar mais preocupado com o céu, com as coisas do futuro, do que com as coisas daqui? Porque realmente a nossa morada não é aqui. 1 João 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso amor para com Deus não é no mundo. Segundo passo: para ter a mente renovada, devemos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar o corpo em sacrifício vivo não é apresentar de qualquer maneira. Versículo de 1 Coríntios 6, 15 diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros das meretrizes? Não por certo. Então, na verdade, nós temos que apresentar esse corpo em sacrifício a Deus, porque afinal de contas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o lugar que habita o Espírito Santo. Nós entregamos a vida de Deus, então o templo não na verdade, de Deus morada, do Espírito Santo morada, mas esse templo de pedra, de tijolos. O templo que Deus habita é dentro do seu coração, da sua vida. Então você deve ter realmente de guardar esse templo, livrar de toda a prostituição, livrar de todas as coisas erradas e deixar Deus guiar os seus passos. Então, vemos também em 1 Pedro 2, versículo 5, diz assim: vós também, com pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Então, o sacrifício que você tem que fazer é sacrifício espiritual, aquele que venha agradar o coração de Deus. Terceiro ponto: para ter a mente renovada, devemos apresentar nosso corpo para santificação. Olha, deixar Deus santificar, apresentar diante de Jesus o nosso corpo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Romanos 6, versículo 19. Nós temos que apresentar nosso corpo para a santificação, vivermos para a santificação. Efésios 4, 24: e vós vestido o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E Deus, a palavra de Deus diz por várias vezes, aquele versículo se repete: sede santo, que o vosso Deus sou santo. Então nós temos que ser santos cada vez mais. Amados, a santificação na vida de uma pessoa é um processo. Para isso precisamos de ser lapidados pelo Espírito Santo, tirando de nós a amargura, o ódio, o medo, os vícios, as crendices, a idolatria, o ciúme, a inveja, os maus costumes, a vaidade, as maledicências, os maus pensamentos, a fofoca, a preguiça, a nudez, isso e um monte de coisas que pode atrapalhar o nosso crescimento para com Deus. E de nós termos uma vida de santificação diante de Deus, fugindo da aparência do mal e obedecendo os pais e amando a igreja, o pastor, e orando o tempo todo e colocando Deus acima de tudo para sermos santificados. Quarto ponto: para termos a mente renovada, devemos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Devemos apresentar ou gostar e adorar da boa vontade de Deus. Amados, 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim:
porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que vocês sejam livres de tudo isso. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos puro, perfeito, santo, que nós sejamos irrepreensíveis. Então, e que nós experimentamos a vontade de Deus em uma nossa. Depois, nós podemos ir lá em também 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças a Deus também é a vontade de Deus. Então nós temos que experimentar a vontade de Deus e ver segundo a vontade de Deus em nossa. A vontade de Deus é que façamos sempre o bem e a todas as pessoas. A vontade de Deus é que fechamos a nossa boca para a ignorância e que nós possamos agir segundo o propósito de Deus. Fechar a nossa boca para a insensatez, as coisas erradas, para vivermos segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 2, versículo 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que façamos o bem. Tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. A vontade de Deus é que nós façamos o bem o tempo todo. O apóstolo Paulo em Efésios diz que não devemos fazer a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. Em Efésios 6:6. Não servimos à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo fazemos de coração a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós façamos as coisas segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo declara que fazendo a vontade de Deus teremos garantia da nossa salvação. Em 1 João 2, versículo 17 diz assim: o mundo passa, o apóstolo João, na verdade, é sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece firme, permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus traz segurança de eternidade em Cristo Jesus. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo para fazer também a vontade de Deus. Ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade. Em Gálatas 1:4 deixa assim: o qual deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século, do século mau, segundo a vontade do Pai. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai Celeste, que é trazer a salvação para nós. E o quinto e último ponto, para nós terminar, para ter a mente renovada, temos que nos livrar de toda espécie de pecado. Livrar do pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Livrar do pecado, porque o pecado traz a morte, o salário dele é morte para as pessoas. Então, morte espiritual é condenação eterna ao pecado. Mas João 8:34 diz: respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E deixa bem claro, quem comete pecado também é servo do pecado, é escravo do pecado. Mas nós temos algo interessante, que João também escreve em 1 João 1, versículo 9, versículo que eu gosto sempre de terminar os sermões, os estudos, falando sobre ele. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de todas as injustiças. Deus, Pai Celeste, quer nos perdoar em Cristo Jesus de toda injustiça. Então, se você quer ter a mente renovada, se você quer viver segundo a vontade de Deus, deixa Deus agir na sua vida. Segue o primeiro passo, que é tendo a sua mente renovada. O segundo passo, apresenta o seu corpo, a sua vida em sacrifícios vivos a Deus. Terceiro passo, busque a santificação. O quarto passo, experimente a vontade de Deus. Deixa de viver a sua vontade para viver a vontade de Deus. E o quinto e último passo, se livre do pecado em Cristo Jesus. E assim você vai ser e se tornar cada vez mais santo em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai Celeste, muito obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso em Tua presença. Esperamos em Cristo Jesus que o Senhor possa ter trabalhado ou possa estar completando, Senhor Deus, esta mensagem aos corações de cada ouvinte, para que eles possam entender que não devem viver segundo a Tua vontade,
tem que ter uma mente renovada por Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, para que possam viver segundo a tua vontade e também ter a certeza da tua salvação em Cristo. Pai Celeste, se alguém está nos ouvindo, mas está nos ouvindo, Senhor Deus, nessa noite e ainda não entregou a vida ao Senhor, que possa se render aos teus pés, possa buscar o perdão dos pecados. Se há alguém, Senhor Deus, que mesmo, Senhor Deus, buscando a santidade, mesmo estando dentro da igreja, mesmo depois, Senhor Deus, de ter sido batizado, de confessar ao Senhor, mas não tem conseguido viver uma vida de santidade e carece do teu perdão, ó Pai, trabalhe nessas vidas, complete uma obra na vida deles, ó Pai. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém? E glórias ao nosso Deus. A graça e a paz